A falta de vagas em UTI se tornou um dos maiores problemas da saúde no estado. Em Teresina, somente 3 hospitais oferecem leitos públicos, que não passam de 80. A falta de vagas provoca uma fila de espera entre pacientes em estado grave. A falta de vagas em UTIs levou a Justiça a tomar uma medida radical. Hoje pela manhã, o juiz Deoclésio Souza chegou a decretar a prisão do médico plantonista da UTI do Hospital Getúlio Vargas, depois que um paciente de 21 anos, vítima de acidente de trânsito, não conseguiu internação na UTI. Ele chegou aqui em estado grave, com lesões na coluna cervical e precisando de cirurgias. O rapaz, Isaías de Araújo Silva, chegou a dar entrada no Hospital de Urgência de Teresina, mas precisou ser transferido para o HGV por causa da natureza da cirurgia. Com a ausência de vaga, a família conseguiu a decisão assinada pelo juiz Deoclésio Souza, determinando a internação do paciente. O descumprimento levou ao mandado de prisão contra o doutor Mário Primo da Silva Filho, que estava no plantão. A diretora do Hospital Getúlio Vargas esclareceu que o médico não chegou a ser preso. Explicou que não compete ao médico encontrar vagas para pacientes, mas sim aos gestores. E alerta: a decisão do juiz provocou tensão entre os médicos intensivistas, o que pode agravar ainda mais os problemas com a saúde pública. Claro que eu entendo que a situação é um tanto delicada, porque a gente tem, de um lado, o sofrimento e o desespero das famílias por não ter leitos de UTI suficiente, demanda a justiça, por outro lado, tem o dever de atender o clamor dessa população, mas isso nos causa uma certa turbulência, né? Porque não tendo a vaga na UTI naquele momento, nós não podemos tirar um paciente para colocar outro. Não compete aos profissionais que estão no plantão, quer seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, demandar essa vaga para a rede privada. Isso compete aos gestores. Então, de fato, nos surpreendeu o mandato de prisão. Temos tentado contornar isso de uma certa forma equilibrada, embora seja um tanto difícil, né? A vaga para esse paciente especificamente já temos, porque tivemos um óbito agora pela manhã na UTI, e é claro que nós tínhamos que atender esse paciente que estava com a demanda judicial, mas, por outro lado, tivemos que cancelar a cirurgia de um outro que está internado conosco, que também teria necessidade de pós-operatório na UTI. Isso fez com que os médicos intensivistas procurassem a direção com um sentimento até certo ponto de insegurança em relação a essas situações e querendo até se desvincularem do serviço. Se nós chegarmos ao ponto dos médicos pedirem para se desvincular mesmo do serviço, os médicos intensivistas, isso significaria o fechamento das 2 UTIs. O que seria o pior dos mundos. Vamos ao vivo com o catedrático Joelso Jordani. Mas essa situação caminha para uma solução, Joelso? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí pela TV Cidade Verde. Olha, o mesmo caso, um caso parecido com o que aconteceu no Hospital Getúlio Vargas, aconteceu também aqui onde nós estamos, no Hospital de Urgência de Teresina, onde também uma ordem judicial determinou que uma vaga fosse aberta para paciente em unidade de terapia intensiva. A situação do HUT gerou o mesmo mal-estar entre os médicos intensivistas que estão com receio de trabalhar nas UTIs porque correm o risco de ser presos por coisas que não conseguem resolver. Afinal de contas, eles não têm como conseguir vagas em UTIs. Essa seria uma responsabilidade do Estado. Eu estou aqui ao lado do Dr. Gilberto Albuquerque, que é diretor do Hospital de Urgência de Teresina, e fala com a gente a respeito deste caso. Até que ponto essa situação está provocando tensão entre os médicos dos hospitais públicos que têm UTIs? Certamente, a gente vive uma situação no Brasil em que nos últimos 8 anos foram fechados mais de 40 mil leitos hospitalares. A população todo dia envelhece, o número de acidentados aumentam. Então, nós precisamos cada dia mais de UTIs. O sistema de saúde do Brasil não oferece leito de UTI em quantidade suficiente. Então, nós temos uma demanda reprimida. E certamente os profissionais que trabalham nesses setores sofrem essa pressão. A gente aqui, como gestor de um hospital,
que tem o dobro do número de leitos de UTI recomendado pela OMS, também sofremos com isso. Nós temos aqui no HUT o dobro do número de leitos que deveríamos ter. Como existem outras unidades que não possuem os leitos, então essa demanda termina sobrando para nós. E é claro que quando somos profissionais de saúde, trabalhamos no setor e não podemos oferecer ao paciente os recursos de que ele precisa, por si só já traz ansiedade. Agora imagine quando você trabalha, não consegue o número que tem de UTIs para os pacientes que precisam e ainda sofre a pressão da justiça, principalmente com esta ameaça de prisão. Isso traz muita insegurança aos profissionais que aqui trabalham. Eles estão se manifestando continuamente, inseguros de como ficará a situação deles. E se de repente for executado um mandato de prisão desses profissionais, como ficarão os outros pacientes se um médico desse for preso? Eu acho que a justiça tem que ter sua coerência, tem que ver com bons olhos que a situação não é do médico, não é do hospital, é um problema de saúde pública do Brasil inteiro, então não cabe ao município de Teresina ou HUT resolvê-lo. É um problema sistêmico da saúde que precisa ser revisto a nível nacional. Agora, doutor, no caso do HGV, foi suspensa uma cirurgia neurológica para abrir uma vaga para esse paciente que entrou na justiça. No caso aqui do HUT, como é que vocês fizeram para atender ao pedido judicial? O mandato judicial chegou por volta de 11h30 da noite. A seguir, houve um óbito na UTI, esse leito foi preparado e esse paciente também foi encaminhado nessa situação. Mas chega a viver situação parecida como essa de ter que fazer a escolha entre os pacientes que vão ocupar a UTI caso chegue uma medida como essa da justiça? Como eu disse ontem, no Brasil inteiro nós temos menos leito de UTI do que a necessidade. Apesar do HUT ter o dobro do leito que deveria ter, a gente não consegue atender a demanda que vem de fora e até do HUT, até interno. Os médicos chegaram a manifestar o interesse de suspender os atendimentos, de entregar as funções? Até agora de manhã a gente teve essas manifestações. Deverão ter uma reunião agora à tarde, pelo que nós estamos sabendo, e certamente eles devem elaborar, no mínimo, uma nota de repúdio a essas medidas contra a categoria. Muito obrigado, doutor Gilberto Albuquerque. Nós chegamos a conversar com o doutor Deoclésio Souza Amadeu Campos a respeito dessa decisão. Ele disse que era o juiz de plantão, que foi o que decretou a prisão dos médicos, e ele disse que no entendimento dele, naquele momento, no momento do plantão, o médico era o responsável por oferecer o atendimento de saúde. Os profissionais acham que não, que a responsabilidade é do Estado, é do município, do governo federal, e que eles é que precisam ser interpelados pela justiça. O fato é que ninguém chegou a ser preso, e em caso de prisão, caso algum médico venha a ser preso, segundo o juiz Deoclésio, eles assinam um termo circunstanciado de ocorrência, que é uma espécie de crime menor, de desobediência, pagam fiança e não ficam presos. Amadeu Campos.